Começar a nossa aula de métodos matemáticos, 15ª aula, né? De métodos matemáticos em engenharia naval. Hoje, nós vamos aplicar o método dos elementos finitos à equação modelo convecção-difusão. Por que essa equação? Porque na Navier-Stokes, né, nós somos, todos aqui serão engenheiros, né, navais, né, e, portanto, hidrodinamicistas, né? Então, a equação de Navier-Stokes, você tem convecção e difusão. Em vez de aplicar aqui na equação de Navier-Stokes, que seria uma equação não linear, é um sistema de equações e tal, seria complicado a gente fazer isso. Vamos aplicar essa equação modelo aqui de convecção e difusão, que é mais simples, é mais fácil de a gente entender, tá? Então, temos aqui a equação, nossa equação modelo de convecção e difusão, né? É essa aqui, ó, onde eu passei o termo difusivo para a esquerda, tá? Tá certo? Agora, quando você substitui o polinômio de interpolação, o chapéu, isso aqui não vai ser zero, tá? Vai dar alguma coisa diferente de zero que a gente chama de resíduo. Resíduo, tá? É o resíduo. E a ideia, né, é determinar lá o, o J, né, de modo que esse resíduo seja o mais próximo de zero possível. Quando, o, os- quando o resíduo estiver bem próximo de zero, significa que a função chapéu está conseguindo representar a função incógnita 1, tá? Aqui, como a gente está interessado aqui na integração temporal, você tem duas possibilidades. Você jogar a dependência temporal também na função de base do FJ, que nem nós fizemos na aula passada, tá? Mas você pode separar, você pode botar a dependência temporal no coeficiente UJ, tá? E fazer a função de base depender só das coordenadas parciais, certo? Também isso aí é bastante utilizado, é o que a gente vai abordar aqui, tá? Bom, então está aqui o método do resíduo ponderado, né? Onde R é o resíduo, WI é a função de peso, né? Existem infinitas possibilidades. Apresentei para você na aula passada o método de Galerkin, né? O método subdomínio e colocação, tá? Substituindo então o resíduo aqui, ó, você vai chegar a isso aqui, beleza? Ok? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Bom, veja que você tem uma segunda derivada aqui, tá vendo? E se você quer trabalhar com a função chapéu, que é uma função linear por parte, quanto é que vai dar essa segunda derivada? Vai dar zero, né? Se você deriva a equação da reta duas vezes, está zero. E aí você não está resolvendo difusão nenhuma, tá? Então, para contornar essa dificuldade, a gente vai baixar a ordem dessa derivada através de uma integração por partes. Então, aqui você tem a integral da soma, aplicando aqui a propriedade distributiva e fazendo a soma das integrais, você vai ter integral de 0 a 1 de derrum chapéu dt wi dx, mais c vezes integral de 0 a 1 de derrum chapéu derrum x wi dx, menos ni integral de 0 a 1 de derrum 2 o chapéu derrum x2 wi dx. Então vamos integrar isso aqui por parte para baixar a ordem dessa derivada de o chapéu, tá? Então integrando por parte, integral de 0 a 1 de derrum 2u chapéu derrum x2 wi dx, isso aqui vai dar derrum o chapéu derrum x wi em x igual a zero menos x igual a em x. Isso vai ser, isso aqui é avaliado em x igual a 1 menos a mesma coisa avaliada em x igual a zero, tá? Menos integral de 0 a 1 de dwi dx, derrum o chapéu derrum x dx, tá? Então isso aqui vocês têm que fazer na prova, tá? Isso aí, essa integração por parte aí, tá? Bom, agora substituindo isso tudo,
aqui, nós vamos chegar a isso aqui, tá? Oi? Não, vocês têm que saber fazer isso, pô, tá? Dá uma treinada aí, vocês têm que saber fazer isso, pô. Eu mostrei pra vocês na última aula, não foi? Essa parte de integração. Mostrei sim. É que você faz a derivada do produto, d u v, isso aqui vai ser o quê? U dv mais v du. Aí você passa o dv para a esquerda, esse cara aqui para a direita, vai ficar o dv igual a menos duv. Ah, na verdade não, né? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou passar esse cara aqui para a esquerda, tá? Então vai ficar o dv igual a duv, duv menos vdu. Viu? Viu, Panru? Tá? Aí se você integrar isso aqui, integrando de 0 a 1, integrando de 0 a 1, integrando de 0 a 1. E, bom, olhando aqui para isso aqui, ó, chamando U, chamando, vamos ver aqui o que a gente vai fazer aqui, chamando de DV, U, chamando U de WI e chamando DV de DROM2U, DROMX2, DX, viu? E aí como é que vai ficar essa integral aqui? Vamos substituir, vou fazer isso aqui embaixo, será que dá para fazer aqui em cima, tá? Isso aqui substituindo isso vai ficar integral de 0 a 1 de U, que é WI, vezes DV. Então vai ficar D-ROM2, o chapéu, sobre D-ROM-X2, WI, DX, viu? Integral de DUV é U vezes V, né? U vezes V. Então isso aqui vai ficar integral de DV. Quanto é que dá a integral de DV aqui? Quanto é que dá, quanto é que dá o V aqui? Quanto vale V aqui? Integral de V vai dar D-ROM U, chapéu, sobre D-ROM X, tá? V igual a D-ROM U, chapéu, D-ROM X. Se você diferenciar, isso aqui vai ficar, ou seja, diferencial de V, dV, vai ser igual a D-ROM 2, U, chapéu, D-ROM X2, vezes DX. Tudo bem? Então isso aqui vai ficar UV, né? Integral de DUV vai ficar UV e vai ser igual a U, que é WI, vezes o V, que vai ser D-ROM U, chapéu, sobre D-ROM X avaliado na fronteira, né? Tá? Menos integral de VDU. Quem é V? D-ROM U, chapéu, sobre D-ROM X, vezes DU, que vai ser igual a DWI, DX, DX. Tá? Beleza? Clareou? Então, fizemos a integral por parte, né? Bom, agora o que que eu vou fazer aqui? Método de Galerque. Vou utilizar o método de Galerque que é mais utilizado, né? O método de Galerque que é mais utilizado. O que que acontece com o método de Galerque? A função peso é a própria função de base, tá? Então, aqui no lugar do W, eu vou colocar o φ aqui, ó. Vou colocar φ aqui, colocar φ aqui, vou colocar aqui também, vou colocar o φ, tá? Então vai ficar integral de 0 a 1 de d-ROM U chapéu d-ROM t, φi dx, mais integral de 0 a 1 de cφi, d-ROM U chapéu d-ROM x, mais ni d-ROM U chapéu d-ROM x, dφi dx dx, tá? E aqui também, no lugar do W, eu coloquei aqui o φ, tá? Beleza? Ou seja, método Galermo é a função peso
É a mesma função de base, essa que aparece aqui no polinômio de interpolação, tá? Só que mudando o índice, né? Bom, agora vamos substituir aqui o polinômio de interpolação. Vamos substituir aqui no chapéu, vamos substituir aqui e aqui. Aqui você vai derivar em relação ao tempo. Você vai pegar o chapéu aqui e derivar em relação ao tempo. Mas observe que somente o j é a função do tempo. O φj não é a função do tempo, é a função do x. Então, quando você derivar esse cara aqui, derrom o chapéu sobre derrom x, sobre derrom t, isso aqui vai dar somatório de j variando de 1 até n, de t o j dt φj, tá? Então é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Beleza? Multiplicado pelo φ, tá? Quando você derivar em relação a x, derrom o chapéu sobre derrom x, isso aqui vai dar somatório de j variando de 1 até n, de o j d φj dx, tá? Então vamos substituir aqui no chapéu, vai ficar o quê? Vai ficar. Só que aqui eu já botei em evidência o somatório de uj, tá? Então vai sobrar isso aqui, ó. Vai sobrar a derivada do φj em relação a x vezes c vezes o j, tá? Vezes o φ. E aqui, esse termo aqui, ó, vai ficar a derivada do φj em relação a x, né? Vezes o dφ dx. E eu acho que eu cometi um erro aqui, né? Eu tinha corrigido, mas me escapou. Então, se eu não corrigir agora, pessoal, eu não vou corrigir isso nunca mais. Que aqui não é derivada parcial, não. Aqui é derivada simples aqui, porque o φ só é função, não é função do tempo, tá? Então aqui é derivada simples. Eu tinha modificado os outros, esqueci de modificar isso aqui. Dúvidas? Todos acompanharam? Tá? É só substituir o polinômio de interpolação, aqui derivar em relação ao tempo, aqui derivar em relação a x, aqui derivar também em relação a x, tá? Só que aqui eu já botei o somatório de uj, já botei em evidência, tá? Agora, o j é só função do tempo, não é? O j é função do tempo só, né? Não é isso? Olha lá. O chapéu somatório de uj, função do tempo, vezes φj, função de x, tá? A gente botou a dependência temporal no uj, né? Então significa que eu posso pegar isso aqui, ó, e jogar para fora do símbolo de integral, porque o j não depende de x. Também vou fazer a mesma coisa que esse cara aqui, ó. Vou jogar para fora do símbolo de integral. Então vai ficar somatório de j variando de 1 até n, de derrom uj derrom t, aqui também deveria ser derivada simples, aqui, derivada simples, porque o j é só função do tempo, né? Então aqui deveria ser derivada simples, ó. Uma vacilada aqui. E provavelmente esqueci também dos outros, mas tudo bem, tá? Beleza? E, obviamente, que isso aí é para ir variando de 1 até n, né? Porque a função peso, o índice dela é o índice I. Você tem n funções peso, de modo a você ter n equações, porque você tem n incógnitas, né? Então, o que que representa isso aqui, pessoal? O que representa isso aqui?
É um sistema de equações diferenciais ordinárias lineares, tá? Então veja que você tinha uma equação diferencial parcial, você discretizou espacialmente utilizando o método de elementos finitos, você chegou numa equação diferencial ordinária, um sistema de equações diferenciais ordinárias lineares, tá? E aí, ou seja, você vai ter alguma coisa desse tipo aqui, ó, né? E variando de um, 2 até n, tá? Que você tem n funções de peso, tá? Porque você tem n incógnitas a determinar, tá? Enxergou que isso é um sistema de equações diferenciais ordinárias? Por quê? Porque o m, eu vou chamar isso aqui de m, ó. Chamar isso aqui de m, aliás, não, isso aqui não, peraí. Vou chamar isso aqui de m e j. M e j. Isso aqui é conhecido, não é conhecido? M e j, que é conhecido, eu conheço φ, é a função chapéu. Então eu conheço essa integral aqui. É um coeficiente que eu vou chamar de mj. E esse cara aqui também, eu também conheço aqui, ó. Conheço todo mundo aqui dentro. Eu vou chamar isso aqui de k e j, tá? Então, você chega aqui num sistema de equações diferenciais ordinárias lineares, tá? De primeira ordem, obviamente, tá? Primeira ordem, que é a derivada temporal ali do j. Aqui apareceu de novo aqui a derivada parcial. Deixa eu tirar essa derivada parcial. Senão os haters vão me criticar quando assistirem o meu vídeo. Então posso dar chance para os haters. A derivada ali, porque aqui eu tinha colocado a derivada parcial aqui. Como o j é só função do tempo, aí é derivada simples, tá? Beleza? Tranquilo? Agora, você pode usar agora, dessa forma, nessa abordagem, onde nós colocamos a dependência temporal no j e deixamos a dependência espacial na função de base. Veja que nós discretizamos parcialmente utilizando elementos finitos, agora na integração a gente pode usar diferenças finitas. Utilizando o Euler explícito da vida, o Euler implícito, o trapezoidal, entendeu? Certo? E aí, por exemplo, tem esse esquema numérico aqui que eu não dou na prova, tá? Depois eu vou mostrar como chegar a isso aí no exercício, tá? Não forneço aqui na prova. Mas esse esquema numérico depende do parâmetro θ, tá vendo? Parâmetro θ aqui, θ aqui, θ aqui. Se θ é igual a zero, você tem o Euler explícito. Se θ é igual a 1, você tem o Euler implícito. E se θ é igual a meio, você tem o Crank-Nicolson, tá? Então, na prova, eu posso pedir, por exemplo, para você utilizar o método Crank-Nicolson, só que eu não vou dar essa forma compacta aí, não, tá? Não. Acontece que era derivada parcial, né? Porque você partiu de uma equação diferencial parcial, com derivadas parciais. Só que quando você substitui o chapéu, como o j só depende do tempo e o φj só depende de x, quando você derivar em relação ao tempo, derivada parcial de o chapéu em relação ao tempo, você só vai derivar o j, mas só que o j não é função de x, é função do tempo. Por isso que você coloca ali derivada simples. Quando você derivar o chapéu em relação a x, você só vai derivar o φj. Só que o φj só é função de x. Então, você não vai usar a derivada parcial, porque o φj não depende do t, só depende de x. Aí você usa a derivada simples, tá? Então aqui você tem o óleo explícito, né, fazendo θ igual a zero. Eu vou mostrar para vocês como deduzir isso aqui, tá? Porque na prova eu peço que vocês deduzam. Para θ igual a 1, você tem o Euler implícito. Você teria aqui o Euler implícito, né? Veja que o Euler explícito, aqui você tem o n, índice n aqui, né?
E aí, quando você tem o Euler implícito, no lugar do N aparece o N mais um, né? Depois eu mostro para você, no exercício eu vou mostrar para vocês fazer isso. E aqui você tem o trapezoidal, utilizando o método trapezoidal para a integração no tempo aí da equação, essa equação algébrica aí. Beleza? Acontece que o método de Galerkin é equivalente ao esquema centrado em diferenças finitas, tá? E você sabe que, digamos assim, esquema centrado não tem derivadas pares no erro. Ele não tem dissipação artificial. Então você vai ter problema, tá? Principalmente se você for resolver na Navier-Stokes. Você vai ter um problema aí que a gente chama de... que é um problema não linear, né? Sistemas convectivos, você vai ter cascateamento de frequência, é, que é um efeito não linear, né? Portanto, a dissipação artificial ela é estritamente necessária, bastante necessária, tá? Se você usar um esquema centrado, você vai ter problema, porque o esquema centrado não tem dissipação artificial. Então você tem que usar um esquema Puindi em diferença infinita. Lembra disso? E aí os caras de elementos finitos falaram, porra, a gente tem que fazer a nossa versão a Puindi aqui também, pô. Os caras de elementos finitos, de diferenças finitas, tem esquema centrado, esquema Puindi. A gente tem que desenvolver o nosso esquema Puindi em elementos finitos. E aí surgiu esse Petrov-Galerkin, tá? Petrov-Galerkin é a versão Apuind, né, aplicado a elementos finitos, tá? E como é que eles fazem, como é que eles transformam o esquema Apuind? No lugar da função base, na função de base, na função de peso tradicional, que no Galerkin é a própria função de base, no subdomínio a função de peso unitária, na colocação a função de peso é o delta de Dirac, lembra disso? Você continua usando a função de peso tradicional, mas você acrescenta uma função P que vai ser responsável pelo upwind, tá? Vai ser responsável pelo upwind. Em geral, o pessoal relaxa a necessidade do P ser contínuo dentro do elemento, né? A função peso, né? Em geral, a gente exige que ela seja contínua e com derivadas contínuas dentro do elemento e relaxe na fronteira. Aqui a gente vai relaxar o P, ser até contínuo dentro do elemento, para que a gente consiga fazer o upwind, tá? Bom, substituindo isso aqui lá no método resíduo ponderado, a função peso agora vai ser o WI tradicional, mais a função P que vai ser responsável pelo upwind, tá? Beleza? Então, a função P, a gente tem que descobrir quem vai ser essa função P, de modo que esse esquema aqui seja o esquema Puig, equivalente ao esquema Puig em diferenças finitas, tá? Bom, aí o que que eu fiz aqui? Eu apliquei aqui a propriedade distributiva. Aí fiquei com integral do resíduo vezes WI dx, tá? Mais integral do resíduo vezes PI dx igual a zero. Beleza? Ok? Tudo bem? Isso aqui é o tradicional, né? Seria o método tradicional, né? E lembre que é, anteriormente lá nós baixamos a ordem da segunda derivada, porque se a gente trabalhar com o seu chapéu, esse termo vai desaparecer. Aí você não está resolvendo difusão, tá? Então a gente baixou a ordem da derivada disso aqui e chegamos a isso e a isso, lembra? Então integrando por parte, você vai chegar a isso aqui, ó. A isso e a isso aqui. Foi o que nós fizemos anteriormente, integrando por parte, para baixar a ordem da segunda derivada. O termo difusivo ser dado em termo de primeira derivada, tá? Beleza? Então isso aí foi o que nós obtivemos anteriormente. Agora, a gente tem que trabalhar com isso aqui. Isso aqui vai ser responsável pelo upwind. Isso aqui seria o upwind. Esse termo aí que vai fazer meu esquema passar de centrado para upwind, tá? Aí, agora,
Difusão, cara, é sempre centrado, tá? Difusão é sempre centrado. Não faz sentido você falar PUID para o termo difusivo, tá? Quando a gente fala esquema PUID, a gente sempre se refere a, aos termos convectivos, tá certo? Então, cara, joga isso aqui fora, tá? Joga isso aqui fora, tá certo? Aí ele diz, o rigor, o rigor matemático lá do pessoal que trabalha com elementos físicos, ele diz o seguinte, olha, não dá para integrar parte, o PI, porque a função PI a gente relaxa que ela seja contínua dentro do elemento, então não dá para integrar por parte, tá? Mas, porra, acho que nem precisa, porra. Na verdade, não precisa, porque difusão é sempre centrada. Não tem sentido você falar isso. Apoinde para difusão, tá? E de qualquer forma, eles pegam e expressam isso aí. Então vai sobrar isso aqui, tá? Peguei o termo difusivo, não tem sentido falar em apoinde para termo difusivo, só para termo convectivo. Então joga lá a difusão fora, tá? Então vai sobrar aquele cara ali. Agora eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva. Distributiva. Tá? Aí vai sobrar isso aqui. Então daqui vamos chegar a isso aqui. Tá vendo? Apenas apliquei a propriedade distributiva, tá? Agora, isso aqui, tá vendo isso aqui? Tá vendo aquele cara ali? Eu quero que isso seja uma difusão numérica. Ou seja, esse cara aqui tem que ser alguma coisa parecida com isso aqui, ó. A difusão física. Onde N é a viscosidade física molecular, né? Então, aqui, nesse cara aqui dentro, eu tenho que fazer aparecer alguma coisa com isso aqui com um termo, com uma viscosidade numérica. Eu preciso de um termo desse aqui, ou seja, o PI vai ter que ser proporcional ao dW e dx. Tá legal? Perceberam? Para que eu tenha alguma coisa parecida com isso aqui, em termo difusivo. Termo difusivo ali, ó, é D1 chapéu D1 x, DWI dx. Tá? Então, o termo difusivo numérico, a difusão numérica que eu tenho que acrescentar, ela vai ter que ter um D1 chapéu dx, DWI dx também. Ou seja, o P, já de cara eu te digo, ele tem que ser proporcional a DWI dx para ter um termo difusivo. Agora, basta a gente determinar agora qual seria a viscosidade numérica, qual é a constante de proporcionalidade, ou seja, daqui eu estou vendo que o P subíndice I tem que ser proporcional a dWi dx. Concorda com isso? Concorda, Fernando? Tá? Porque eu preciso de um termo difusivo desse aqui. Agora eu preciso saber qual é a constante de proporcionalidade, ou seja, qual é a viscosidade numérica para que eu tenha um esquema fluido. Tá? Para fazer isso, vamos recorrer ao é, o velho e bom método de diferenças finitas. Tá? Velho e bom método de diferenças finitas. Tá? Então temos aqui o nosso problema de convecção e difusão. Se a velocidade da onda positiva, eu tenho que usar um esquema. Para fazer um esquema PUID, eu tenho que usar uma aproximação backward ou forward? Regressiva ou progressiva? Em dialeto tupiniquim. Backward. Backward. Tá? Alguém está entendendo, graças a Deus. Estou conseguindo. Pelo menos duas alunas estão enxergando. Estou, estou dando a visão, pelo menos consegui para duas alunas. O resto da turma continua cego aí. Tá? Então, eu tenho que utilizar uma aproximação backward para a primeira derivada, né? E aqui a difusão centrada. Difusão centrada, tá? Difusão centrada. Não, quando C é positivo, quando C é positivo tem que ser backward. Pô, você já fez a P1, hein, cara?
Esse aqui é o ponto I, aqui é o ponto I mais um, e aqui o ponto I menos um. Se você tem uma ondinha se propagando nessa direção, ou seja, C maior que zero, para você calcular a derivada do ponto I, você não pode usar o I mais um, porque a informação está vindo da esquerda para a direita. Se você usar o ponto I mais um, você está jogando informação do ponto I que é falsa. E provavelmente vai causar instabilidade. Isso se reflete matematicamente, se você usar um esquema centrado, se reflete matematicamente a ausência de dissipação artificial no esquema centrado. Entendeu? Então você, obrigatoriamente, você tem que usar a aproximação backward. Você só pode usar o ponto I menos um, tá? Por isso que é aqui. E eu fiz uma aproximação backward de primeira ordem para facilitar a vida de vocês, tá? Mas o certo era você fazer de segunda ordem, tá? Mas por causa do algebrismo, vamos fazer de primeira ordem, tá? Acontece que, como nós vimos anteriormente, após uma singela manipulação algébrica disso aqui, tá? Eu chego a isso aqui. O que está me dizendo essa equação? Aqui eu obtive após a singela manipulação algébrica. O que está me dizendo aquela equação, a segunda equação ali? Saiam da escuridão, pelo amor de Deus. Essa equação está dizendo que o esquema Puig é equivalente ao esquema centrado com o termo de dissipação artificial. Apareceu aqui, ó, esse termo de dissipação artificial. O termo difusivo numérico. Entendeu? Cara, CFD é uma ciência maravilhosa, que eu acho realmente espetacular, tá? Então, um cara que se diz expert em CFD, ele tem que saber um negócio desse, cara. Ele tem que saber um negócio desse. Então, você usar pacote comercial e você se autoproclamar expert em CFD, você está mentindo para as pessoas. Se você não sabe um negócio desse aí, isso é base. Você tem que saber um negócio desse aí, tá? Saber que o esquema Puig é equivalente ao esquema centrado com o termo de dissipação artificial. E você não adicionou explicitamente, ele apareceu, ele já aparece ali. O esquema centrado não tem dissipação artificial. E aí, provavelmente, você vai ter problema de estabilidade, tá? Por quê? Porque você, para calcular a derivada do ponto I, você está usando o ponto I mais um, pô, isso está errado. Está jogando informação errada para a derivada do ponto I. A ausência de dissipação artificial, né? Quer dizer, a, a, o desrespeito à física do problema e utilizar o ponto I mais um para calcular a derivada do ponto I se reflete matematicamente pela ausência de dissipação artificial. Então, essa dissipação artificial, ela tem um efeito estabilizador, tá legal? E aí você, botando em evidência aí a derivada, né, a segunda derivada sendo única, vai aparecer aqui uma viscosidade, né, efetiva, né, que seria a viscosidade molecular, e a viscosidade numérica, que é C delta X sobre 2. Tá vendo a viscosidade? A viscosidade numérica aqui, ó. Ou seja, eu tinha dito que o P sub índice I tinha que ser proporcional a dWi dx, né? Então, é a constante de proporcionalidade vai ter que ser essa aqui, ó, para que eu tenha um esquema Puig lá no elementos finitos. Ou seja, o PI ele vai ter que ser da forma C delta X. Não, na verdade não. Na verdade não. Na verdade, esse C aqui já está lá, multiplicando, multiplicando o termo difusivo lá, tá? Então, o P sub i tem que ser ΔX sobre 2 vezes o dWi dx, viu? Então, o que que o cara de elementos finos falou? Pô,
Eu, em vez de usar um esquema Apoindi, eu posso resolver, vou transformar essa equação numa equação diferencial parcial, retendo aqui a viscosidade numérica, tá? Jogando ali a viscosidade numérica, e aí é só aplicar um esquema centrado, que eu obtenho um esquema Poincare, tá? Então, quando você adiciona aquele termo, aquela viscosidade numérica ao termo difusivo, você transformou o problema num esquema Poincare. Basta você utilizar a aproximação centrada que você vai ter o esquema Poincare, tá? Certo? Então, esse termo aqui é que tem que aparecer lá em elementos finitos. Tem que dar um jeito de fazer isso aqui aparecer lá, tá? Então, isso aqui, ó, tem que me dar alguma coisa parecida com isso aqui, onde no lugar da viscosidade molecular tem que aparecer uma viscosidade numérica. Veja que o C já aparece aqui, multiplicando o chapéu de Rho x. Então, meu P sub x e I tem que ser simplesmente ΔX sobre 2, dW e dx. Tá? Fazendo isso, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, aparece aqui a viscosidade numérica. A viscosidade numérica aparece aqui, ó. Aqui, ó. Cara, eu nem atendo. É todo dia assim. Aí você atende, você fala, alô, 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 desliga na tua cara. É o dia todo. Não sei se acontece com vocês. Hã? Aparece com outro nome, não. Cara, são números diferentes, cara. São números diferentes. É, robô. Isso é bandido lá, querendo identificar celular com o proprietário, né? Os haters? Pode ser os haters. Ah, mas eu não forneci meu telefone no YouTube, pô. Então não tem como. Então, perceberam a jogada? Eu quero que esse cara aqui, ó, seja um termo difusivo que nem esse aqui. Só que no lugar da viscosidade molecular tem que aparecer lá tem que aparecer esse cara aqui, ó, essa viscosidade aqui numérica, tá? Então, para que apareça aqui multiplicando, o P sub i tem que ser igual a ΔX sobre 2 dW dx. Então, substituindo aqui, apareceu aqui a viscosidade molecular, a viscosidade numérica, tá? Entendeu? Vamos, entendeu? Fernanda, Maria, Carolina. Então, tivemos que recorrer à, à boa e velha diferenças finitas, good old finite differences, né? Para tentar enxergar, para tentar adaptar elementos finitos para fazer também a mesma coisa. Pô, isso pode, porque a gente pode, tá, né? A gente não, eles, né? Porque eu nunca usei elementos finitos, eu odeio elementos finitos. Eu estou dando aula de elementos finitos porque faz parte da ementa, né? Faz parte da ementa eu tenho que apresentar. Mas é legal, né? É legal você ter uma cultura geral, tá? Embora eu só trabalhe realmente com volumes finitos e diferenças finitas, obviamente, mas é bom você ter um conhecimento geral do assunto, entendeu? Você vai numa conferência lá, o cara lá usa elementos finitos, você tem que entender o que o cara está fazendo, né? Então, faz parte da preparação do cara, ele ter uma visão geral, né? Ah, só vou trabalhar com volumes finitos, só quero saber de volumes finitos. Não, você tem que conhecer diferenças finitas, elementos finitos, método espectral, existem várias possibilidades. Você tem que ter uma cultura geral do assunto, né? Para você realmente dizer, pô, eu sou um cara que sabe, entendo de CFD. Não sou um mero, como um aluno meu falou, macaco astronauta, né? Macaco astronauta, o cara fica lá apertando o botãozinho, né? O cara treinou ele lá, o cara fica lá apertando o botãozinho. Pô, o cara que não sabe um negócio desse e fica usando pacote comercial, só fica lá apertando o botãozinho e acha que é um expert em CFD, pô, entendeu? Não é, pô, o cara tem que ter esse conhecimento básico aqui. O cara quer ser. É, tudo bem que o cara use pacote comercial, mas o cara tem que saber isso aqui, pô. O cara tem que. Os fundamentos de CFD, fundamentos de Computational Fluid Dynamics, tá?
Você tem que saber os fundamentos. Beleza? Então enxergaram como determinar a função P sub índice I, tá? E aí apareceu aqui você tem o termo difusivo físico, né, ou molecular, e aqui você tem o termo difusivo numérico, parecido, né, igualzinho, só que no lugar da viscosidade molecular você tem uma viscosidade numérica, que a gente pegou lá da, da- da boa e velha diferenças finitas, tá? E agora, tá vendo essa derivada temporal aqui? Tá vendo? Eu vou jogar lá para a esquerda aqui, ó. Ah, aqui de novo. Ah, não, aqui tá certo, tá certo. Vou jogar sim, eu vou jogar essa derivada temporal aqui, né? Juntar toda a derivada temporal desse lado aqui, tá? Aqui você tem o que seria o esquema centrado e aqui você tem o apoíndio, né? A viscosidade numérica, tá? Então esse é o Petrov, famoso Petrov-Galerkin, né? Ah, pessoal, os elementos finitos apela, né? Ah, isso é um esquema de segunda ordem. Por quê? Ah, porque é, aqui vai aparecer, a ordem do método vai ser proporcional a isso aqui. Ni, ordem delta x. Como o ni é pequenininho, então o esquema é de segunda ordem. Isso é apelação, cara. Isso é apelação. Só de elementos finitos, porra. Primeira ordem, acabou. Isso aqui é a primeira ordem, tá? Não venha de papo furado, não. Se eu fosse trabalhar com elementos finitos, eu colocaria uma quarta derivada ali. Em vez de segunda derivada, eu colocaria a quarta derivada. Tá? Isso aí é apelação do pessoal de elementos finitos. Beleza? Bom, exercício. Exercício para a prova. Exercício para a prova. Ó, pessoal, vai cair uma questão dessa aqui na prova. Tá? Com certeza. Tá? Então, aproveita o tempo aqui. Aproveita o tempo aqui. Nós temos quanto tempo? Nós temos uma hora aqui, ou menos, é 40 minutos. Aproveita esses 40 minutos e aprende de uma vez por todas isso aqui, tá? Só que aqui, a ideia é resolver o estado estacionário, tá? Dado o problema da difusão de calor ao longo de um fio de cobre com difusividade térmica 1,14 centímetro quadrado por segundo de comprimento unitário, representado matematicamente pela equação abaixo, obtenha a solução do estado estacionário, tá? O exercício da aula seguinte vai ser não estacionário, tá bom? Utilizando o método de elementos finitos, método resíduo ponderado, utiliza o método de Galerkin e a função chapéu como função de base. Discretize o domínio físico em dois elementos. Na prova eu posso pedir três, para dificultar a vida de vocês. Elementos iguais de comprimento meio, como na figura. Então, ou seja, está estacionário, pessoal, isso aqui é igual a zero, né? Então, o resíduo, a função resíduo vai ser simplesmente D2, T chapéu, dx2, tá? Por que virou derivada simples? Porque no estado estacionário o t só depende da coordenada x, tá? Não depende do tempo, tá? Então, por isso que a função resíduo vai ser d2t chapéu dx2, tá? Porque a derivada temporal é igual a zero no estado estacionário. Condição de contorno em x igual a zero, condição de contorno do tipo Dirichlet, né? E condição de contorno em x igual a 1, condição de contorno Neumann, de von Neumann, né? Onde você conhece a derivada, né? Tá certo? E condição inicial 200. Então, 20 minutinhos aí para vocês tentarem resolver isso aí, com o que já foi discutido em sala de aula, tá? Tentem fazer, pessoal. Tenta, mata, vai cair uma questão dessa aí na prova. Mata logo de uma vez, que aí você já garante aí 3 pontos na prova, tá? Então, eu vou dar uma paradinha aqui na gravação, depois eu continuo. Se o Panru me lembrar, por favor. Então, vamos lá. Então, tá aqui a formulação matemática, né? O método resíduo ponderado utilizando o método de Galerkin, né? Onde a função peso é igual à função de base. Então, nós temos aqui o resíduo, né? Que é D2T chapéu dx2 vezes φi
dx integral, né? Igual a zero, e variando de um, 2 e 3. São três equações, tá? Temos que fazer a integração por parte, né? Porque se a gente for trabalhar com a função chapéu, a segunda derivada vai dar zero. Então, fazendo integração por parte, vai dar isso aqui, ó, né? Beleza? E como isso aqui é igual a zero, beleza. Chegamos aqui à formulação, né, do resíduo ponderado integrado por parte. Agora temos que substituir aqui o polinômio de interpolação. Substituindo o polinômio de interpolação, basta derivar em relação a x, né? Então vai dar isso aqui, ó. Substituir aqui o t chapéu, né? E derivei. Derivei. Então isso aqui, ó, deu nisso aqui. O dφ e dx já estava aqui, né? Já estava aqui. Beleza? Todos enxergaram isso? Agora, como o TJ não é função de x, a gente pode jogar para fora o somatório de TJ, para fora do símbolo de integral, vai ficar somatório de j variando de 1 a 3 de TJ, integral de 0 a 1, de dφj dx vezes dφ dx igual a dt chapéu dx φ, avaliado na fronteira, né? Ou seja, isso aqui é um sistema de equações algébricas lineares, tá? Lineares. Por quê? Porque conhecemos aqui, isso aqui é um coeficiente, ó. Você conhece esse cara aqui, ó. Isso aqui vai ser o coeficiente A e J. E esse aqui vai ser o termo forçante, BI, tá? Que eu chamei de BI. Então vai ficar somatório de J variando de 1 até 3, de TJ a IJ igual a BI, né? Aqui nós temos o AIJ, aqui nós temos o BI, e aqui nós temos a função de base, que também vai ser a função peso, né? Segundo o método de Galerkin. A função de base, φ1, φ2, φ3, né? Todos chegaram a isso aqui? Não vou detalhar não, porque isso aqui já foi discutido na outra aula, né? Então tá aqui o φ1, tá aqui o φ2, tá aqui o φ3. O φ1, de acordo com essa equação aqui, vai ser diferente de zero a meio, igual a zero, de meio a 1, né? É essa aqui, beleza? Fazer uma corzinha aqui azul aqui para diferenciar a função φ2, tá aqui, é essa aqui. É uma reta com declividade. São duas retas, uma com declividade positiva e outra com declividade negativa, tá? E finalmente o φ3. φ3, vamos fazer φ3 verde, vai ser zero, de 0 a meio, e vai ser essa reta aqui de meio a 1. Tá ele aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Alguém teve dificuldade de obter a função φ? Temos aí a função φ, então, né? Derivando, né? Porque, na verdade, o AJ é a integral das derivadas, né? Então, derivando, o dφ1 dx vai ser zero, de meio a 1, vai ser menos 2 de 0 a meio. O dφ2 dx vai ser 2 de 0 a meio, vai ser menos 2 de meio a 1. E o dφ3 dx vai ser 2 de meio a 1 e vai ser zero de 0 a meio, tá? E aí é só integrar isso aqui, né? Então, integral, o A11, né? Integral de 0 a 1 de dφ1 dx vezes dφ1 dx. Como o φ1 só é diferente de 0 a meio, então eu vou integrar de 0 a meio, né? E sabendo que o dφ1 dx é a declividade, isso aqui é a declividade da reta, né? Então vai ser menos 2, né? Isso aqui vai ser menos 2, isso aqui vai ser menos 2, multiplicando, obviamente. Então vai ficar integral de 0 a meio de menos 2 vezes menos 2 dx, vai dar 4x, né? Avaliado na fronteira, isso aqui vai dar 2, tá? O A12, integral de 0 a 1 de dφ1 dx, dφ2 dx,
Só que, novamente, o dφ1 dx só é diferente de zero a meio. Então, essa integral vai dar zero. Porque a integral de meio a um vai dar zero. Então, eu vou integrar de zero a meio. Aqui a declividade do φ1 é menos 2 e a declividade do φ2 é 2, né? Então, vai ficar a integral de zero a meio de menos 2 vezes 2 dx. Isso vai dar menos 4x, avaliado na fronteira. Isso aqui vai dar menos 2, tá? E, obviamente, o A13 é igual a zero, né? Que onde o φ1 é diferente de zero, o φ3 é igual a zero. Onde o φ3 é diferente de zero, o φ1 é igual a zero. Tá vendo? Entendeu? Logo, isso aqui vai dar zero. Por causa da simetria, o A21 é igual ao A12, mas nem sempre isso é válido. Não, no caso aqui é, né? Ou seja, porque aqui é integral de zero a 1 de df2 dx, df1 dx. E o A12 era integral de df1 dx, df2 dx, né? Então é simétrico. Tá? Então, isso aqui vai dar menos 2 pela própria integral. É, não, não, tem que olhar a integral, tá? Nem sempre isso é verdade, tá? O A22, aí você tem que integrar de zero a 1 df2 dx, df2 dx. A declividade de zero a meio é 2, então eu vou integrar de zero a meio de 2 vezes 2 dx. E a declividade de meio a 1 é menos 2, então integral de meio a 1 de menos 2 vezes menos 2 dx. Isso aqui vai dar 4x avaliado na fronteira, mais 4x também avaliado na fronteira, vai dar 2 mais 2, 4. Tá? O A23, o A23 é parecido com o A12, tá? Porque o φ3 só é diferente de zero de meio a 1, né? Então você vai contar a integral de meio a 1. Então, veja que vai ser igual, né? Vai ser igual aqui o A12, né? Por causa da simetria da geometria, tá? E também o A31 igual a zero. Beleza? Alguma dúvida aí? E assim sucessivamente. O B1, o B1 vai ser igual a dt chapéu dx φ1 entre 0 e 1, né? Então isso aqui vai ser dt chapéu dx φ1 em x igual a 1 menos dt chapéu φ1 dt chapéu dx vezes φ1 em x igual a zero. Quanto vale o φ1 em x igual a 1? Vale 1, né? Não, vale zero, né? Vale zero. Porque o φ1, ele, ó, ele vem aqui e depois ele é zero. Então isso aqui é zero. Então vai sobrar só isso aqui. O φ1 em x igual a zero vale 1. Então vai sobrar menos dt chapéu dx em x igual a zero. O B2 é o dt chapéu dx φ2 de 0 a 1, né? Isso vai dar dt chapéu dx φ2 em x igual a 1 menos dt chapéu dx φ2 em x igual a zero. O φ2 é igual a zero, tanto em x igual a 1 como em x igual a zero, né? Né? Então isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero, vai dar zero. O B3, dt chapéu dx φ3 em 0 e em 1, né? Então isso aqui vai dar dt chapéu dx φ3 em x igual a 1 menos dt chapéu dx φ3 em x igual a zero. Só que o φ3 em x igual a zero vale zero. Então esse cara aqui é igual a zero. E o φ3 em x igual a 1 vale 1. Então vai sobrar dt chapéu dx em x igual a 1. Tá? Alguém chegou aí? Se enrolaram isso aí? É. Bom, o sistema vai ser desse tipo aqui, né? Então, o A1 vai ser 2, o A12, como nós vimos, menos 2, o A13 vai ser 0, o A21 por simetria é menos 2, o A22 é 4 e o A23 também por simetria é menos 2, né? O A31 é 0. A matriz é uma matriz simétrica, né?
A matriz é uma matriz simétrica, né? Aqui também vai ser menos 2, tá? E aqui 2, tá? T1, T2, T3 igual a esse vetor independente ali, tá? Que é a função da derivada. Só que nós conhecemos T1, que é a condição de a temperatura, né, de Dirichlet em x igual a 0 a 200, tá? Então você põe 200 aqui e você tem condição de contorno de Neumann, né? De von Neumann em x igual a 1, onde você conhece a derivada, que vai ser 100. Viram isso? Condição de contorno do problema, cara. T em x igual a 0 igual a 200. É o T1, né? O T1 é o T em x igual a 0, tá? E aqui a derivada em x igual a 1 é igual a 100, tá? Por isso que eu coloquei aqui 100 aqui, tá? Olha, o pessoal se enrola todo, cara. O pessoal chega na prova, põe o 200 na derivada, põe o 100 no valor da função, é o caos, tá? O pessoal consegue se enrolar numa coisa dessa aí, tá? Mas é uma pessoa que, ó, o professor pede, ó, para começar, tem que prestar atenção à aula. Segundo, fazer exercício, né? Pelo menos tentar. Pelo menos tentar, tá? Não conseguiu? Chega em casa. Pô, dá uma estudada nisso aí. Não deixa acumular. Não deixa acumular dúvida, tá? Bom, como eu conheço o T1, o que que eu faço aqui? Veja que você tem três equações e duas incógnitas. Você tem que jogar uma equação fora, tá? Então, como você conhece o T1, vamos fazer que nem a gente fez na aula passada. Vamos jogar a primeira equação fora e vamos resolver só a segunda e a terceira, tá? Então, tá aqui. O que que houve? O que que houve? Segunda e a terceira equação. Então, a segunda equação vai ser 200 vezes menos 2, ou menos 2 vezes 200. Depois 4 vezes T2, menos 2 vezes T3, tá? Menos 2 vezes 200, mais 4T2, menos 2T3. Observe que o T1 está entrando na solução, né? Tá legal? O fato de você ignorar a primeira equação não significa que você não vai levar em consideração o T1. Ele está sendo levado em consideração aqui, tá? A segunda equação vai ser o menos 2 vezes T2 e o 2 vezes T3. Menos 2 vezes T2 mais 2 vezes T3, né? E ótimo, né? A gente jogou fora a primeira equação, a gente não precisa saber a derivada espacial em x igual a 0, né? Bem conveniente isso aqui. E aí, resolvendo o sisteminha, o pessoal consegue errar a solução do sistema, consegue errar, tá? Incrivelmente. T1, como nós sabemos, é 200, T2 é 250 e T3 é 300. Alguém chegou aí? Não? Você, você teria uma matriz 4x4, né? É, aí ficaria 3x3, tá? Pelo menos uma condição de contorno tem que ser do tipo de Dirichlet, tá? Aí se eu fizer essas duas Dirichlet, você joga a primeira e a última fora, né? Só resolve as duas no meio no caso de você ter três elementos, tá? Senhores, alguma dúvida na questão? Chega em casa, está lá no PDF, dá uma olhadinha, com carinho. Vocês pedem, professor, faça a prova com carinho, professor, corrige com carinho. Chega em casa, dá uma estudada com carinho, pô. Você joga a responsabilidade em cima de mim, pô, entendeu? Chega em casa, estuda com carinho, pô, tá? É isso aí. Senhores, muito obrigado por participarem da aula de hoje. Nos vemos semana que vem, quarta-feira, teremos uma aula de métodos matemáticos. Tchau, tchau.